Oi pessoal, nós estamos aqui na unidade curricular de Histologia e Embriologia para a gente começar o nosso curso. Sejam muito bem-vindos. Então, para quem não me conhece, sou o professor Matheus. Nós vamos estar trabalhando nessa unidade curricular esse semestre, por enquanto à distância. O que a gente pode começar a pensar? A histologia é o estudo dos tecidos, né? Tecidos que vão compor o nosso corpo. Então eu tenho 4 tipos básicos de tecido: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Nós vamos estudar a histologia num segundo momento. Então eu quero começar com vocês com a embriologia. Então quando eu falo de embriologia, eu vou pensar no estudo do embrião. Então quando eu falo de embriologia, eu posso imaginar, né, como que nós nos originamos, como que nós nos desenvolvemos, como que nós nascemos, porque pessoas nascem, né, com algumas anormalidades. Então a embriologia, ela se tornou muito importante para o ser humano entender, né, para o homem entender algumas características que ele possui, como que ele vai surgir. Então sempre quando a gente é criança, né, que as crianças pequenininhas ficam assim: mãe, pai, de onde eu vim? Como é que eu nasci? Da sua barriga? Mas quem que me colocou na sua barriga? Daí a mamãe fala: ah, uma sementinha do papai colocou na barriga da mamãe. Então esses conceitos de sementinha do papai, né, que tá na barriga da mamãe, isso aí para criança muitas vezes funciona, né? Mas quando a gente vai passando para nossa adolescência, a gente vai entendendo que, lógico, existe aí essa sementinha do papai na barriga da mamãe, mas a gente começa a se questionar como que essa sementinha vai parar ali. O que acontece? Então, na verdade, a embriologia, ela vem para que o homem possa, né, a partir da sua curiosidade, entender o que acontece no desenvolvimento do seu corpo. E esse desenvolvimento do seu corpo, ele vai começar lá quando a gente é um embrião. Então, primeira coisa, gente, o que é um embrião? Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho até qual semana eu posso chamar de embrião. Então eu posso pensar, será que um embrião, ele vai da fecundação até a 4ª semana? Será que o embrião vai da fecundação até a 5ª semana? Será que o embrião vai da fecundação até a 9ª semana? Será que o embrião vai da fecundação até a 20ª semana? O que vocês acham dessas 4 alternativas que eu dei? Até quando, até que ponto eu vou chamar de embrião? Bom, quem falou, né, quem pensou da fecundação até a 9ª semana acertou. Então, gente, o embrião, ele compreende o período da fecundação, né, do cruzamento do espermatozoide, do encontro do espermatozoide, do óvulo, até a 9ª semana. Então, tem livros que trazem para mim, né, até o início da 9ª semana ou até o final da 8ª semana. Então, é entre ali, 8ª semana no final ou início da 9ª. Isso seria um embrião. É interessante por quê? Porque a embriologia vai estudar isso. Por que ela estuda isso? Porque as transformações mais importantes naquele indivíduo, elas vão ocorrer até esse período. Depois é só desenvolvimento mesmo de órgãos, mas a formação dos órgãos ela já vai ocorrer, né? Nesse período aí, até digamos que essa 9ª semana, é o que vai acontecer de transformação mais importante, que nós vamos estudar depois direitinho, né? Essas transformações, o que isso vai ocorrer, como que isso vai ocorrer também, tá? Bom, como que surgiu a embriologia? Ela surge na curiosidade, então, do ser humano. Lógico que a gente vai pensar na curiosidade dos gregos, né? Eles começaram a pensar de onde o ser humano surge, de onde ele vem, como que ele se forma. Então, Aristóteles, ele classifica, né, os animais, ele estuda os animais e acaba classificando os animais em ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Então, o que é um animal ovíparo? É aquele que coloca ovos. A galinha é um exemplo de um animal ovíparo. O que é um animal vivíparo? É quando você não tem esses ovos, né? O ovo externo, digamos assim. Na verdade, o vivíparo somos nós, né? São mamíferos que desenvolvem placentas, exemplos de animais vivíparos. E os ovovivíparos? Uma mistura, né? Bota ovo, mas é vivíparo. Como é que é isso? Um exemplo que eu dou para vocês é o tubarão, tá?
tubarãozinho, ele vai se desenvolver dentro de ovos. Só que esses ovos são colocados internamente dentro do corpo da mãe. Então, a galinha põe o ovo para fora, né, externo. No caso da tubarão fêmea, esses ovos vão ficar dentro dela. E esses tubarõezinhos vão nascer dentro do corpo da mãe, saindo dos ovos, e ainda vão ficar um períodozinho ali para amadurecer, para depois, né, ganhar aí os mares e oceanos. Então, recapitulando, ovíparo põe ovos, vivíparos são os animais, né, que se desenvolvem dentro da barriga da mãe, então da placenta, e ovovivíparo é aquele que vai ser desenvolvido dentro de um ovo, só que esse ovo está interno, ele está dentro do corpo da mãe. E muitas vezes ele nasce dentro do corpo da mãe e sai depois daquela miniaturazinha pronta, né? Mas a gente sabe que ele desenvolveu de um ovo dentro da mãe para poder surgir. A embriologia vai estudar isso, então. Ela vai estudar essas transformações que ocorrem. Nós vamos focar na embriologia humana. E mais para o finalzinho a gente vai falar um pouco da embriologia comparada. Falar um pouquinho dessa nossa embriologia comparada com outros animais, né? Com outros grupos de animais. A embriologia é dividida em fases. Quais são as principais fases da embriologia? Gametogênese, fertilização, clivagem, gastrulação e organogênese. Então ela é dividida em 5 fases: gametogênese, fertilização, clivagem, gastrulação e organogênese. Nós vamos estudar um pouquinho de cada uma dessas fases. Quando eu falo, né, de gametogênese, eu estou pensando em formação de gametas. Gênese, origem dos gametas. Fertilização, fecundação, formação inicial do ovo ou zigoto. Clivagem, divisões celulares, divisões mitóticas, né? A gente vai ter mitose das células. Então, é uma célula dá origem a 2, que dá origem a 4, que dá origem a 8 e assim por diante. Então, na clivagem, eu vou ter, por exemplo, a formação da mórula, eu vou ter a formação da blastocele, eu vou ter algumas estruturas que a gente vai estudar e entender o que acontece aí nessa transição de células até chegar naquele embriãozinho que a gente conhece de livros ou de ultrassons, de vídeos. Então a gente vai pensar nisso tudo. A gastrulação, que daí vai dar origem, né, às estruturas internas, vai dar origem, por exemplo, às cavidades, né, que nós temos. Então a gente vai ter aí origem de boca, de ânus, tudo nessa parte de gastrulação. E a organogênese, né, gênese, origem, organo, órgãos. Origem dos órgãos. O que vai surgir primeiro? Qual órgão vai surgir primeiro? Como que eu vou determinar aí o funcionamento desses órgãos, né? O que pode afetar esse funcionamento dos órgãos? Daí vai ser interessante estudar também o que nós chamamos de teratologia. A palavra teratologia, né, ela vem significar pra gente estudo dos monstros. Teratógenos, na verdade, são substâncias químicas que vão alterar a formação do embrião. Então, são as malformações que podem ocorrer no embrião provenientes, por exemplo, do uso de um medicamento. Nós temos no Brasil uma história muito triste da talidomida, né, que as grávidas utilizavam para enjoo, dores de cabeça e causava má formação no embrião, né, depois, consequentemente, no feto. Então, foi uma geração de muitas pessoas, né, de muitas mães aí da década de 60, que utilizaram esse composto, que é um fármaco. Por isso a gente pode destacar a importância de você não utilizar um fármaco que você não conhece. A gente vê exemplos na mídia, na sociedade, de pessoas que utilizam medicamentos sem prescrição médica, né? E o farmacêutico é muito importante para poder controlar isso também, né? Esse uso indiscriminado do medicamento. A gente sabe que as pessoas compram, mas elas deveriam ser orientadas, né, de tomar o medicamento, como tomar. Isso é tudo feito pelo médico, mas infelizmente acontece. Então a gente vai estudar também essa história da talidomida, para vocês entenderem que esse fármaco acabou, né, proporcionando aí uma geração de pessoas, de crianças com alguma deformação, com alguma deformidade. Às vezes o braço, né, sem o braço,
sem a perna. Então a gente vai perceber que algumas deformações, né, vão ocorrer a partir desse medicamento. Então a gente chama de teratologia. Vamos estudar isso também, que é bastante interessante e bem importante para entender um pouco de embriologia, de formação de embrião. Nós vamos falar agora da primeira fase, né? Então quando a gente fala de embriologia, estudar o desenvolvimento do embrião. Como que vai surgir esse embrião? Então eu posso pensar, a primeira fase da embriologia é a gametogênese. Então, origem dos gametas. Gametas são estruturas reprodutivas. Se eu pergunto qual é o gameta masculino, qual é o gameta feminino, vocês sabem, com certeza, gameta masculino, espermatozoide. Gameta feminino seria o óvulo. Então vamos falar um pouquinho da formação do espermatozoide. Então a formação do espermatozoide é chamada de espermatogênese. Mais uma vez, gênese é origem, né? Então origem do gameta masculino, origem do espermatozoide. Eles são formados nos testículos. Então, 2 testículos que o homem possui, formação dos espermatozoides. Onde nos testículos, né? Localizado ali dentro dos testículos, nós vamos ter os túbulos seminíferos. Então esses túbulos, olha o nome, seminíferos, lembra de sêmen, né? Esses túbulos seminíferos é ali nesse tubo que vai formar a célula inicial para dar origem ao espermatozoide. Mas como que isso vai acontecer? Organelas celulares vão se modificar e vão dar origem ao espermatozoide. Então eu tenho aí o complexo golgiense, que vai se modificar para dar origem a uma parte do espermatozoide. Ou seja, as próprias organelas, né, mitocôndria, elas vão se modificando para formar as células do espermatozoide, células que vão dar origem aos espermatozoides. Então eles têm origem aí nos túbulos seminíferos, tá? Tem uma estrutura também dentro dos testículos chamada de epidídimo. Nesse epidídimo, essas células que vão começar a se formar vão ganhar o que a gente chama de cauda. Então a gente pode pensar, o espermatozoide ele tem 3 partes principais. O que nós chamamos de cabeça, que eu posso chamar de acrossoma, né, que é a partezinha mais inchadinha, né, mais arredondadinha do espermatozoide. Dentro delas a gente vai ter o núcleo, que contém o material genético, que contém o DNA, e nós vamos ter a cauda, que na verdade é a cauda ou flagelo, que ele vai usar para se locomover até encontrar o óvulo. É importante pensar, gente, que quando a gente tem a formação do espermatozoide, eles vão começar com uma célula pequenininha, né, sem cauda, e lá no epidídimo essa célula, digamos, amadurece, ganha essa cauda e o túbulo seminífero vai lançar esses espermatozoides. Então eles vão ser lançados por esse tubo, é um canal para o espermatozoide poder sair, né? Então lança isso para poder completar todo o processo depois de fecundação de um óvulo. Isso seria da espermatogênese, origem dos espermatozoides. E o óvulo? O óvulo é um processo chamado de ovogênese, tá? Ovogênese, então, ó, gênese, ovo, ou pode ser chamado de oogênese. Origem, né, formação de gametas femininos. Então, a formação do que nós chamamos de ovócitos. A palavra mais atual é ovócito. Óvulo é quando já é fecundado. Mas a gente às vezes fala, o óvulo. Na verdade, né, seria o ovócito. Então, as estruturas de ovócitos, de óvulos, né, elas vão surgir nos ovários. Então, a formação ocorre no ovário. O que é importante destacar desse processo de ovogênese que ocorre nas mulheres, né? Esse processo ele vai se iniciar no período pré-natal. Então, quando o embriãozinho, né, do sexo feminino está na barriga da mãe, já começa a produção de ovócitos. Já começa a produção de gametas femininos. Então, lá nos ovários, né, do bebezinho, no caso da barriguinha da mãe, já tem a formação de estruturas reprodutivas, né, que vão dar origem aí a outros seres. Essas divisões vão ocorrendo no período pré-natal e quando a mulher, né, dá à luz, quando a criança nasce, é interrompido. Eu falo que a primeira meiose, a primeira divisão celular desses gametas é interrompida. Então,
para essa divisão celular, e isso só vai ser retomado quando a menina chega na puberdade, né? Então, quando ela vai ter a puberdade, os hormônios vão ajudar. O que vai acontecer? Vai começar mais uma vez as divisões celulares, né? A meiose, que a gente vai chamar de meiose secundária, ou segunda meiose, ela vai ocorrer. Daí, já é uma menina, né? Já é uma menina que vai variar da idade aí de 10 anos, 11 anos, até chegar na primeira menstruação, tá? Mas o que eu preciso entender? Eu preciso entender que no homem é um processo contínuo. Vão formar espermatozoides, logicamente que eles vão amadurecer quando esse menino também tiver aí os hormônios, né? O corpo transformado, as transformações. Então, essa puberdade dos meninos e das meninas é muito importante, são fases do nosso desenvolvimento como ser humano. Esses hormônios é que vão ajudar a maturação também do espermatozoide. Então, o que é importante a gente sempre pensar? Quais seriam, né, as diferenças que eu vou encontrar para a ovogênese e para a espermatogênese? Primeira coisa seria isso, né? A espermatogênese é um processo que vai ocorrer continuamente. Lógico que os espermatozoides vão ser, digamos que maduros, né, quando o rapaz puder fecundar um óvulo, tá? A mulher, o que acontece? Ela vai ter o processo de formação de óvulos interrompido no nascimento e retomado na puberdade. E o que é interessante? A mulher já nasce com um número programado de óvulos. Por isso que a mulher vai chegar, né, lá num período da vida dela e ter a menopausa. A menopausa, ela não vai mais produzir esses óvulos, ela não vai mais menstruar. Então ela vai ter a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, provavelmente ali 10, 11, 12 anos, depende também, tem meninas mais ou menos, vai depender do organismo de cada um. E ela vai menstruando, né? Então ela vai, na verdade, liberando esses ovócitos a cada ciclo menstrual até chegar a um ponto que ela não libera mais. Então, a gente pode dizer que vai chegar um ponto que a mulher, né, não vai mais produzir essas estruturas reprodutivas. Ela não vai produzir mais ovócito e nem óvulo. O homem não, né? Ele produz espermatozoide a vida toda. Daí você pode falar, nossa, mas uma pessoa de 90 anos vai poder engravidar alguém? Vai, né? Se ele tiver habilidade para engravidar alguém, ele vai engravidar. Mas o que eu quero dizer? Ele vai produzir espermatozoides, lógico, em menor quantidade, qualidade, mas ele vai reproduzir isso a vida inteira. Então ele pode produzir, o homem produz, né, até a morte. A qualidade do espermatozoide que pode modificar um pouco, né, diminuir um pouco a produção, mas isso é outro assunto. Vamos pensar agora, continuando a falar da ovogênese, tá? A ovogênese, gente, o que vai ser interessante vocês guardarem também, tá? Eu vou produzir 4 estruturas, só que dessas 4 estruturas que a mulher produz, que tipo seriam os óvulos, né? Eu produzo aí 4 estruturas que poderiam ser fecundadas. Pelo fato do óvulo ser uma estrutura muito grande, uma célula muito grande, o que vai acontecer? 3 estruturas vão se degenerar, ou seja, 3 estruturas não vão se desenvolver, para que uma só se desenvolva. Isso é o que acontece com a mulher. O homem não. O homem produz 4 espermatozoides, né? 4 estruturas que vão dar origem aos espermatozoides. Dessas 4, as 4 estão, digamos que, propensas a se tornar um espermatozoide, né? Elas vão estar propícias a se tornar espermatozoide. A mulher não, ela também produz 4 estruturas, mas essas 4 estruturas, uma estrutura vai ser o óvulo. As 3 vão se degenerar. Essas 3 se degeneram para quê? Para que uma se desenvolva. Por quê? Porque o óvulo tem que ser nutrido. Então imagina 4 óvulos grandes para serem nutridos. Então essas 3 estruturas acabam se degenerando para nutrir uma única estrutura, que é a estrutura que vai poder ser fecundada, que nós vamos chamar aí de óvulo. Então as estruturas que não vão virar óvulo são chamadas de glóbulos ou corpúsculos polares. Glóbulos polares ou corpúsculos polares. Elas vão se degenerar para que uma estrutura se desenvolva. Isso é muito importante a gente pensar e a gente entender, tá? O que isso quer dizer, gente? A mulher, ela tem uma capacidade reprodutiva diferente do homem. Ela vai liberar esse óvulo uma vez a cada ciclo menstrual, que pode ser fecundado. O homem não. O homem, ele vai ser um processo contínuo.
ele pode, digamos que, fecundar várias mulheres no mesmo dia. Agora, uma mulher, se ela já é fecundada, ela não é fecundada mais durante o período todo da gravidez, né? Então, 9 meses, mais ou menos aí, 37, 38, 39 semanas, ela não vai ter condições de engravidar mais, porque ela já tem o bebezinho dentro dela. Agora, nesses 9 meses aí, o homem pode engravidar quantas mulheres? Então, em termos reprodutivos, o homem ele tem uma capacidade muito maior de reprodução, muito mais alta, né, em relação à reprodução. Vamos comentar então as diferenças que a gente pode ter do homem e da mulher. Então, o homem é um processo contínuo, né? Então, a espermatogênese é um processo contínuo. Ovogênese não é contínuo, ela é ligada ao ciclo da mulher. O espermatozoide, né, no caso da espermatogênese, ela pode produzir 4 espermatozoides. A ovogênese só produz um ovócito, porque 3 vão se degenerar, que são os corpúsculos polares. A espermatogênese vai durar até a velhice. Ovogênese cessa na menopausa. O espermatozoide é pequeno e tem mobilidade. Pela cauda ele se movimenta. O óvulo é grande e é imóvel. O óvulo não tem movimentação. Então o óvulo é muito maior que o espermatozoide, tá? O espermatozoide ele pode ser do tipo XY. Então, essa célula do espermatozoide, ela pode conter esses espermatozoides, né? Ela contém, na verdade, XY. E a mulher só XX. Então, quem determina o sexo do bebê vai ser o homem. Se na meiose, né, na hora da fecundação, o espermatozoide liberar os cromossomos X, a mulher só pode liberar X. XX vai dar origem a um bebezinho do sexo feminino. Se o homem liberar o espermatozoide Y, a mulher só libera X, então XY vai dar origem a um bebezinho do sexo masculino. Então, o papel do homem é bem importante nesse processo reprodutivo. Claro que o da mulher também é super importante, porque sem o óvulo a gente não ia conseguir ter, né, no caso, essa vida sendo formada. Bom, quando a gente fala em gametogênese, de modo geral, a gente pode destacar esses pontos que são pontos importantes. A nossa próxima aula, ela vai falar pra gente, né, sobre essas etapas de divisão celular. Então, já falei de gametogênese. O que é a fertilização? A fertilização é a fecundação, ou seja, quando o espermatozoide chega até o óvulo, ele encontra o óvulo, né, ele vai caminhando por toda a parte do organismo da mulher. Esse óvulo é fecundado onde? Ele é fecundado não no útero, tá? Ele vai ser fecundado lá próximo dos ovários mesmo, então lá nos ovários, né, no caso, e ele vai descendo, tá? Pelas tubas uterinas. Então, nessas tubas uterinas, o espermatozoide vem, né, liberou o óvulo, o espermatozoide vem, passa pelo útero, passa pela tuba uterina, encontra lá no início da tuba, tá? Bem próximo ao ovário, o óvulo. E a fecundação vai ocorrer ali, tá? Ali nessa fecundação, né, que a gente chama de fertilização, eu tenho uma célula que eu falo que é uma célula ovo ou zigoto. Eu prefiro falar zigoto, a gente não confundir com ovo de galinha, né? Ovo que ovo. Então, mas é o mesmo nome, ovo ou zigoto. A gente vai tratar como zigoto. Então, esse zigoto vai começar a sofrer processos de clivagens, né, que vão ocorrendo ali mesmo nessas tubas uterinas. Depois que ocorrer essas divisões, essas clivagens, aí que ele vai sofrer o processo de nidação, né? Essa nidação é esse caminho que ele faz até chegar no útero para que o bebezinho se desenvolva. Mas a gente vai tratar disso, né, dessas clivagens na nossa próxima aula. Vai ser bem interessante também, a gente vai discutir um pouco sobre o papel, né, do trans na sociedade. Então, o trans, na verdade, ele vai ter uma característica, porque a gente vai ver que cérebro se forma antes do aparelho genital, e isso pode determinar aí essa questão, né, do transexual. Então, a gente vai assistir alguns documentários também, para que vocês possam ver que a embriologia é uma unidade curricular bem interessante, com diversas possibilidades. Então nós vamos estudar bastante essa embriologia e depois a gente vai passar para a histologia, mas por enquanto a gente vai focar na embriologia.